Faça favor. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite, não é a primeira vez. Passo a vida nestes combates intelectuais e pragmáticos. É um tema para mim difícil, como para todos, que abordar esta questão, porque o dossiê Ucrânia-Rússia não está terminado. Eu acho que até estamos a viver hora mais complexa. E por outro lado, a esse propósito, quem quiser estudar, que é a arte mais nobre e mais difícil, eu respeito para todos os trabalhadores, mas para aqueles que têm os trabalhos mais arriscados. Trabalhar pelo pensamento, investigar e cotejar, comparar, não impor os nossos interesses, as nossas tendências, a nossa cultura inquisitorial. E às vezes, querendo ser livre, nós estamos a ser governados por uma ditadura mental e por um contexto sociológico do qual nós nos apercebemos. Eu, de facto, o último capítulo, eu não queria ser muito longo. Eu sei que também é difícil, quanto ao meu costume, escrevi, porque depois eu estou a publicar, inclusive também quero em abril publicar uma obra de maior fundo. É certo que é de há 50 anos, como é que um exilado político, como é que ele agiu nos últimos meses do exílio. Eu estive com esse exilado político, visitei-o 2 vezes e tenho documentos de altura e gostaria, e vai ser publicado de forma inegável. Mas essa minha abordagem, que eu queria que fosse muito rápida, que é muito complexo, que eu acho que é muito complexo, até relativamente à pessoa que iniciou o problema que eu levanto, quem é que iniciou esta operação militar especial, sem eu querer julgar ninguém, nem querer pôr na primeira fila quem é o agressor. Se foi o Zelensky ou se foram da família do Zelensky, eu gostaria de encontrar no mundo da Ucrânia motivos que levam a uma revolta. E para haver uma revolta, como houve, o próprio Putin não teve coragem de dizer, não é coragem, é uma atitude estratégica, não é uma guerra. Eu sou militar também e graduado. E sei como é que as coisas se passam numa guerra. É uma operação militar especial. E o que deve ser pregado no sentido nobre de oratória e de retórica ou militar, essa foi sempre a minha teoria. Era, não vão para a guerra. Às vezes perguntavam-me, mas o senhor foi posto aqui por opção pessoal ou foi mandado? Eu disse, mandado, eu sou mandado, mas posso discordar. Portanto, sou livre. A primeira obrigação de um militar, de facto, é fazer a paz, nunca fazer a guerra. Ou diz de outra forma, é tentar evitar a guerra. Eu costumava e continuo a dizer isto, e eu fiquei muito triste com a posição do Putin, digo já. Terá as suas razões. Fiquei com pena. Como eu tenho pena, se a minha missão é acabar com a guerra, quando de um momento para o outro eu esperava que chegasse a uma conciliação e se fizesse a paz, lá foram as minhas teorias. No fundo, eu sou um Betinho, desculpa, eu sou um Betinho mental, porque passo a vida a tentar escavar o Aristóteles, não é da minha concepção católica ou cristã. Eu vou para autores laicos, desde o mundo grego até os dias de hoje. Eu tento escavar os grandes defensores filosóficos da paz e não os defensores
filosóficos da guerra, porque os há, vamos para a guerra. Vamos para a guerra. É como na pedagogia. É muito fácil, agora também, e começo já, é muito fácil do ponto de vista pedagógico agredir uma criança. E as pessoas que se me apareceram na vida dizendo que eram as mais livres e as mais progressistas agrediram crianças nas aulas. E este estatístico foi quando eu descobri que até sexualmente as agrediram. Numa impaciência de um professor ou de um pai, o recurso que há é uma bufetada, ou põe-te lá fora. Ou um militar é dizer, eu tenho um canhão ou tenho uma pistola. Então, neste caminho para a pacificação, que é isto que eu desejo francamente e que vai ser muito difícil para mim, como tudo, para esta paz, Zelensky e Putin, a primeira atitude é ser concretamente dizer o que é que traz a guerra. A guerra traz. Eu às vezes penso, quem é que não quer isso? Eu nem falo em armas nucleares. Agora, a guerra de trazer por casa traz apenas morte. Que é muito fácil. Traz uma espécie de pena de morte que é a tortura. Isto acontece em forças armadas e em forças de segurança. Traz outras formas requintadas de violência. E de forma muito especial, e sobretudo invisível, e sobretudo não captável, traz a violência e a pressão psicológica de que as pessoas não se apercebem e são capazes de subsumir, de aceitar quase como símbolos ou paradigmas da sua ação aquilo que começa por ser uma destruição. Quando nós dizemos vamos para a paz, eu inclusivamente sempre defendi as forças militares devem desaparecer. O quê? As forças militares num país civilizado é capaz de ser uma utopia, deviam desaparecer. Se nós conseguirmos, do ponto de vista civil, do ponto de vista laico e cívico, construir e elaborar o fundamental para a paz, que é o diálogo, e que são as negociações, que é o livre-arbítrio, que é a discussão pública, que é não fechar a conversa, que é o não deixar de ler. Isso é que era, eu colocando de lado toda a maquinaria da morte, inclusivamente uma defesa militar, que muitas vezes me é apresentada, tem que ser. Não tem que ser. Eu digo, não tem que ser. Porque no fundo já está-me a levar para um final de um corredor que conduz à morte. Eu parto de um pressuposto antes de um desfile militar. O pressuposto é algo muito simples. Se você aceitar, é um pressuposto matemático. O todo é maior que a parte. É um pressuposto. O todo é sempre maior que a parte. Se aceitar isto, também aceita determinados pressupostos mentais. A saber, é possível nós negociarmos diferendos e chegarmos à paz. E através daquilo que não é visível, mas que é o invisível. É que uma arma é visível. As armas com que eu vou jogar são invisíveis. Depois tornam-se visíveis, porque é a arma da justiça. Porque é a arma da verdade. Como é? Também depois a arma da solidariedade. Mas a única coisa prioritária, primária, em qualquer situação, quer no combate político, isto é uma expressão de um combate político, o que eu quero é justiça. Que seja dada a qualquer pessoa, quem quer que seja, aquilo a que essa pessoa tem direito. Não peço mais nada. Aquela pessoa não tem direito a ser morta, não tem direito a ser torturada, não tem direito a ser ludibriada. Então deem.
Então, se vamos para uma conversa, uma negociação, eu quero mesmo ver um dia, quando chegarmos a uma negociação, se eu sou capaz de ganhar perdendo. Porque eu posso perder, mas para mim é um ganho. Num próprio litígio conjugal, num próprio litígio comercial. Não, olha, está bem, eu perco este pedaço de terra. Pois há um tipo de mentalidade até portuguesa, de que eu ao reler várias coisas sobre a Ucrânia, fui relembrando um exemplo, um de nós que diz a um filho: olha, eu quando morrer, tu não dês os bens de família, que eram umas pobres leiras. Olha, eu deixo dinheiro. É, pai, não dês a casa de família que vem de saúde. Mas isso não vale nada. Que valor é que tem isso? Eu deixo-te o dinheiro suficiente para ti, mas não dês isto. Aquilo é da família. Isto é, aquilo não tem valor. Aquilo não há dinheiro que o pague. E o que eu receio, às vezes, eu sei que não é apenas esse aspecto utópico, eu tenho um certo receio que determinados imperialismos se queiram impor mais pelo fastígio do poder, mas que interessa, pois que a Rússia tenha um império, ou os Estados Unidos tenham um império. O império, porventura, claro que tem dinheiro, claro que tem matéria, aqui não é o que há, não é? É o que há. O primeiro resultado de uma guerra, dizia o autor eslovaco, a primeira atitude da guerra é uma violação. É logo. Portanto, toda esta menorização do ser humano, a objetividade mais selvática ao ser humano, mas depois em conversações pode acontecer que eu ganhe, mas eu ganho perdendo. Eu cedo, eu tenho que ceder em muitas coisas, de acordo com a minha racionalidade, de acordo pela dignidade do que eu sou, do que eu penso. Esta luta racional para que seja o direito, não sou eu que quero, é a própria legislação, é o próprio pensar do direito de uma sociedade que não consente que o empregado seja calcado, ou não permite que o patrão seja calcado. Porque é que nós não nos entendemos? Isto é onde eu chego. Eu estou mesmo a ver um dia, eu voto que eu faço, que haja do ponto de vista internacional uma negociação, até pelas situações, pelas sequelas que tudo isto criou. E se me permitem, eu vou ler quase em 7 minutos o que escrevi, que é o grande resumo de uma vastíssima bibliografia que eu vou continuar a ler. Há uma palavra do Lenin que é interessante, que é um bocadinho desconhecida. O Lenin dizia uma vez num dos seus manuscritos: a Ucrânia é o pescoço da Rússia, é o grande promontório da Rússia. E então, daqui duas interpretações quando começou todo este problema de uma operação militar especial. De um lado, nas próprias palavras de Putin, que eu fui ler no seu site, Putin Speech, eu digo até onde está a situação. Dizia o Putin, aqui há meia dúzia de anos, a Ucrânia contemporânea foi inteiramente criada pela Rússia, ou de forma mais precisa, pela Rússia bolchevique e comunista. Lenin e os seus colaboradores fizeram de uma forma extremamente severa para a Rússia, separando e dividindo o que é historicamente território russo. A crítica amarga ao regime soviético levou muito a perguntar-se se a intenção de Putin era criar uma nova União Soviética que desaparece em 91, mas ao contrário, criar um império como existia em 1914.
e ao mesmo tempo depois incluindo os países bálticos, a Finlândia e uma grande parte da Polónia. Ora bem, o discurso de Putin dizia ainda que a Ucrânia era liderada, e ele falou no dia da declaração, por nacionalistas da extrema-direita, neonazis, que estavam a originar genocídios contra a própria Rússia. Putin afirmava que, de facto, era a Ucrânia que estava a atacar a Rússia. Eles optaram pela ação agressiva, pela ativação de células extremistas, incluindo organizações islâmicas radicais, por enviar subversivos para encenar ataques terroristas em infraestruturas críticas e por captarem cidadãos russos. E acrescentava ainda outro motivo, a colaboração da NATO com uma preparação do ataque à Rússia. Uma segunda leitura, que é uma leitura que eu acho psicanalítica e que não me interessa, mas ela aparece aí, é que o Putin está doido. Está gravemente doente, está com cancro, é algo de letal, e o que o Putin quer criar, e eu não andarei muito longe dessa interpretação, o Putin o quer criar, por acaso o Papa Tempo citou, e eu acho que era muito razoável na citação, o sonho de Putin, que se viu esbulhado de uma tradição histórica muito forte, a mãe Rússia. Eventualmente, o que ele gostaria era de ter essa mãe, ter esse passado histórico, não com as cores do imperialismo, mas que fosse essa força. E por isso mesmo, quando em 2014 há os acordos de Minsk, em ordem, eventualmente, à separação de terrenos, começam as autodeterminações em Donbass, começa o problema da Lusank, quando começam os problemas das autonomias. Mas o que diz hoje a investigação é que as vantagens eventualmente conseguidas nesta autonomia 2014 não se mantiveram em 2022. Repetindo-me, o território ucraniano teria sido roubado injustamente à Rússia, quer pelos bolcheviques na década de 1920, quer pela dissolução da União Soviética em 1991. É preciso conquistar a liberdade. Do ponto de vista militar, não só não foi garantido uma suprema e bem fundada superioridade da força em ordem a garantir os objetivos propostos, a saber, desnazificar e desmilitarizar o mundo ucraniano, como em contraste, o Ocidente mais próximo se encheu de pavor face à lógica invasão, parecendo-me que o caminho lógico aberto à NATO, tenho que dizer isto com um bocado de cuidado, o caminho lógico aberto à NATO e aos seus congêneres proveio muito mais da debilidade do invasor do que das ideologias destruidoras. Digo de uma outra forma, os países tiveram tanto medo, e têm, eu digo que têm. Eu conheço bem a Finlândia, conheço bem a Suécia, eu tenho camaradas, têm medo. E por isso insistem nesta tónica da NATO, que é verdadeira, mas pode ser muito perigosa, mas psicologicamente é muito perigosa. Isto é, eu tenho medo, como tenho medo, ponho um cão à porta. Como tenho medo, ponho armas à porta. E isso cria
cria nas pessoas, de facto, o medo, tempestade e pavor. Foi uma das bandadas militares, eu acho que foi no Iraque, tempestade e pavor. É isto que depois invadiu muitos países, em nome desse pavor, quando a finalidade era restabelecer a justiça. Eu às vezes interrogo-me, a estrutura fascista que houve, no mundo ucraniano, onde é que ela caiu? E depois uma outra, mesmo do ponto de vista militar, onde é que apareceu a desmilitarização? A militarização é como se eu sou agredido e se eu não tenho outro paradigma de defesa, eu não quero ir para diálogos, eu não quero ir para trocar a palavra, eu tenho que me defender, me venham bater à porta, eu ponho um pastor alemão, ou posso pôr um canhão também. Eu acho que é um dos aspectos fundamentais hoje, numa guerra que ainda não terminou e que talvez nesse seu silêncio e avanços aos soluços, isso obrigaria as pessoas de um lado e do outro a terem a humildade de pensar. E ponho mais dois elementos que me inquietam e calmo-chão. O terceiro elemento que me inquieta é eu saber, já lá estive também, no chamado patriarcado russo, que é o chamado cristianismo ortodoxo, separado do Papa de Roma. Eu tive contactos com eles, porque tive um amigo suíço, num conjunto de conferências que tivemos em França. Esse rapaz tinha tido como colega um russo que veio a ser depois monge lá no patriarcado. E um dia tivemos uma reunião em Moscou dos bispos, eu lembrei-me de pôr o problema, diz lá ao mandão, ao vosso patrão, ao vosso general que nos receba. E, pá, eu prometo que ninguém come nada, pá, e ninguém invade nada. Vamos todos portar muito bem. Até nem vamos discutir, ele abriu as portas. E tivemos lá um colóquio agradabilíssimo. Ora bom, há aqui um problema que me inquieta, é que o patriarca russo, como Vossa Excelência sabem melhor do que eu, é o mentor espiritual do Putin. E até mental, não é só espiritual, mental, até hoje. O Kirill. Ora bom, o que nós sabemos é que no mundo ucraniano há uma separação, há um distanciamento ao Ucrânia. E por isso começa-se a perder também, no mundo em que é preciso pensar, em que é preciso dialogar e exportar a liberdade. Eu não tenho a verdade toda, vamos conversar. Começa-se a perder uma força muito grande mental, que era essa, de facto, do patriarcado russo, a ortodoxia russa, que tem uma tradição cultural espantosa, a partir, normalmente, dos inícios do século XIX. E um outro elemento, para terminar, que também vai ser um elemento que vai pesar muito um dia em conversações, que é o Tribunal Penal Internacional. Há crimes de guerra ou não? Há genocídios ou não? As senhoras e os senhores sabem muito melhor do que eu a forma como as pessoas, mesmo aqui no país, ligam a televisão, o que é que vêem? Eu não tenho vergonha de dizer com toda a simplicidade que às vezes pela noite, e como sempre vivi sozinho, e espero viver sozinho, vou ter uma companheira que é a morte, mas espero daqui a alguns. Como vi sozinho, eu realmente encontro na leitura e na televisão nacional, e internacional, de facto, um grande companheiro da vigília. Eu às vezes, em certas noites, vi espetáculos, vi informações da Ucrânia, eu desliguei
mudei de estação, porque não tive a força emocional naquela altura. Com certeza não ia desatar a chorar, nem tive medo. Mas era tão impressionante, não vale a pena estar-me a impressionar quando a vida tem coisas impressionantes, já chegam as que nós vamos vendo no dia a dia. Isto vai pôr um dia problemas ou uma decifração deste texto de leitura muito difícil. Terá havido genocídios ou não? Terá havido mortandade? Eles já começam a fazer denúncias e já com testemunhas e tal. O que é que isto vai dar em ordem à pacificação, em que um de um lado diz, não, se vocês me julgam que se mandam para um tribunal internacional, então acabou a conversa. São estes vários, são essas várias leituras e que terminam, a meu ver, né? Terminam, vão iniciar-se neste processo que é fundamental. Porque é que nós não negociamos? Porque é que nós não falamos? Porque é que se manda um batalhão? Podíamos resolver o problema, não é a chapada. Podíamos resolver já o problema, é possível. É isso, mental e pragmaticamente, que eu desejo a mim próprio, a todas as pessoas e a todos os países.